Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo? Boa noite. Já estamos? Que bom. Estamos ao vivo? Que maravilha. Muito bem. Pessoal, é um prazer estarmos aqui essa noite juntos para conversar sobre um tema de direito agrário. Vou pedir só um minuto de vocês aqui, porque agora sim, pronto. Eu estava com um problema aqui Estava aberta uma página do YouTube e tinha um delay na minha cabeça aqui. Vamos começar de novo. Galera, bem-vindos a mais uma live do nosso projeto, né? Olha quem apareceu aqui. O nosso projeto ASA chama-se Além da Sala de Aula, é um projeto de ensino, essas coisas de home office, ó. Coloquei para dormir, mas olha aí, ó, quem aparece. É um projeto de ensino da nossa instituição, da UFMS, com vários parceiros, e esse projeto, ele tem como objetivo trazer... batom vermelho. Tá bom, minha filha, é verdade. Esse projeto tem como objetivo... Só um minuto. Esse projeto tem como objetivo falar de assuntos que a gente não consegue ver na sala de aula, né? Então, a ideia é sempre trazer temas que fujam um pouco das ementas, das disciplinas, e que tragam um viés prático, né? Então, a gente procura sempre convidar pessoas que tenham, né, comprovada atuação nas áreas de pesquisa, como é o caso do Dr. Pedro. Então, a gente agradece muito, desde já, ele ter aceito o convite a pedido da professora Natália, né? Eu falei, Natália, eu quero alguém que entenda do assunto e que possa trazer esse viés prático também e falar um pouco sobre a atividade profissional voltada para esse tema, e ele aceitou o nosso convite. Então a gente agradece desde já pelo carinho, pela disposição da professora Natália e dele também estarem aqui essa noite conversando conosco sobre esse tema, tá bom? A gente sempre tem aí esses atropelos nessas coisas que acontecem aqui no home office, mas faz parte, né, Maioca? É isso aí. Bom, Natália, sem muito mais delongas, né, a minha função aqui era mais apresentar o projeto mesmo, né, e dizer que nós estamos com um site novo, tá? Então a gente sempre está procurando divulgar, inclusive na descrição do vídeo vai estar. Então, nós temos aí o canal onde nós fazemos a realização das lives, e agora um site do projeto, né, específico do projeto, inclusive nossos amigos, nossos parceiros que estão participando, né, o Dr. Diógenes, Michel Canuto, disseram que conhecem o Pedro, né, deram todo o aval também para que ele estivesse aqui conosco, ficaram muito contentes pela participação dele. E a gente agradece também, né, a professora Heloísa, que está aí no background fazendo a transmissão, né, nos ajudando na parte técnica. Hoje temos a Vanessa também, que está auxiliando. Então, enfim, né, a gente sabe que é um trabalho bastante árduo, a gente tem, né, feito bastante coisa ultimamente. O que foi, Maia? Mas a gente faz com muito carinho, com muito amor para os nossos alunos, tá certo? Natália, eu vou deixar contigo, então você apresenta o doutor Pedro para os nossos alunos, para os nossos convidados, aqueles que estão no externo, e em seguida a gente continua as nossas atividades, tá certo? Natália, contigo. Boa noite a todos os presentes. É uma grande satisfação estar aqui, fazendo parte desse projeto, Além da Sala de Aula, um projeto muito interessante, muito legal, que dá muitas oportunidades de crescimento a todos aqueles que participam,
aos professores, alunos, a toda a academia, de uma forma geral, é um ganho para todos. Então, é uma grande satisfação, parabenizando desde já a professora Heloísa e professora Daniele pela iniciativa como um todo, né, e pelos eventos que tem organizado, eu tenho acompanhado. Obviamente que a gente não tem como estar presente em tudo, em todos os momentos, mas a gente acompanha e percebe como né, a devolutiva, como tem sido bem avaliado e como os alunos gostam, participam, e, enfim, uma oportunidade ímpar, com certeza, para todos. Então, obrigada pelo convite, Dani, e sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado da noite, Dr. Pedro Puccini Mendes. Dr. Pedro, que é um colega advogado, jovem, dinâmico, tive a honra de conhecê-lo quando estava fazendo doutorado, ele também na mesma área de pesquisa que a minha, muito elogiado pelos professores do curso, e é um advogado, é professor de Direito Agrário e Ambiental, é doutorando em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela UDESC, é mestre em Desenvolvimento Local pela UCDB, onde também fiz o meu doutorado, e comentarista conhecido, referência na área do direito agrário, comentarista do canal Rural. Então, é um profissional que eu reputo completo, e com experiência prática, domínio teórico, e eu tenho certeza que nesta noite ele vai nos brindar com muitas informações, muitas dicas, muitas diretrizes teóricas, enfim. Seja bem-vindo, doutor Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e estamos ansiosos aqui para ouvir as suas colocações, as suas palavras, um bate-papo, sinta-se muito à vontade na nossa casa. Saudações, Natália. Na verdade, já é um jargão meu dizer saudações pantaneiras. Saudações, então, bom revê-la. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação, é um privilégio estar com vocês. Bom revê-la, não havia desde de quando eu estava mestrando, você doutoranda lá na Católica. E bom rever, acho que a Daniela, nós também fizemos parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB, se eu não me engano, lá para 2013, 15, algo assim, né? E agradeço também, em nome do professor Michel, também, doutor Michel, que também já o conheço, entrou em contato comigo depois que ficou sabendo que eu ia participar aqui, né? E espero contribuir com o projeto de vocês. Achei muito interessante. Fiquei feliz com a notícia de que o direito agrário está inserido na grade da graduação, porque é uma novidade, né? Acredito que seja novidade, também das poucas faculdades que terá essa disciplina inserida na graduação. E fiquei contente com esse projeto também, acessei o site, vi que tem bastante coisa boa lá. E vamos lá, então, vamos falar de sustentabilidade e agronegócio, mas, na verdade, como já bem apresentou a professora Daniela, a ideia é trazer um viés prático do direito agrário, direito ambiental, que estão sempre ali juntos também, né? Então, eu trouxe alguns momentos aqui de contextualização e depois alguns relatos de casos e o que nós temos hoje de atuação jurídica na advocacia do direito agrário e ambiental. Então, vamos lá. Será que temos a tela para colocar aí do ladinho? Assim que parece. Pronto. Bom, então, como já me apresentou a Natália, eu tenho 1001 funções, né? Dentre elas, a advocacia, docência, também gero conteúdo no canal Rural. Toda semana eu faço comentários sobre algum tema, até já deixo vocês convidados a procurar no YouTube, canal Rural Direito Agrário, onde toda semana, depois de aparecer às terças-feiras pela manhã no canal Rural com algum tema, depois vai lá para o YouTube, né?
E, bom, eu coloquei essa tela agora aí, que foi o plano de ensino de vocês, que eu acessei para poder contextualizar, entender como que está estruturado, e gostei muito de ver que temas como meio ambiente e sustentabilidade das atividades agrárias está ali, código florestal, né? Quando a gente fala em código florestal, não é só uma questão de direito ambiental, mas também está diretamente relacionado ao direito agrário, às atividades agrárias, ao imóvel rural. Então, fiz esse dever de casa, acessei o plano de ensino. E por onde começamos, né? Por onde começar, um panorama geral. Então, estamos aqui completando agora 9 anos de Código Florestal, né, que é de 2012, de maio de 2012, recém completamos 9 anos de Código Florestal, lembrando aí também que o Código passou pelos seus momentos aí, passou por 4 ações de inconstitucionalidade, na verdade 3 ADIs e uma ADPF. O Código Florestal hoje, que é para quem atua com direito agrário, ambiental, voltado para as questões rurais, como é o meu caso, é a principal legislação que nós trabalhamos, né, para regularização ambiental de imóveis rurais, para as questões que envolvem fiscalização, consultoria jurídica, enfim. Então, 9 anos de Código Florestal, mas não tem sido fácil, né? Gostaria de dizer que com 9 anos já estaríamos avançados na regularização ambiental dos imóveis rurais, mas, mesmo assim, eu não vou colocar a culpa em um ou outro órgãos fiscalizadores, afinal, é dessas situações que surge a advocacia ambiental e agrária, e também o direito tem várias interpretações, né? Mas a fiscalização não tem facilitado, né, também para implementar a regularização ambiental pela resistência criada com o Código Florestal desde o início, como eu já falei das ADIs, né, e também algumas outras interpretações que são feitas do código e algumas operações que existem, como eu vou mostrar uma situação aqui, essa próxima tela. Essa próxima tela aqui é simplesmente uma lista de ações civis públicas de uma pequena comarca, que é Dois Irmãos do Buriti. Então, vejam a data ali, 2018. É uma cidade muito pequena e que teve tanta ação civil pública distribuída. Explico. Além disso, também temos aí a questão da fiscalização cada vez mais evidente, valores de multas que cada vez maiores e cada vez mais frequentes, os órgãos de fiscalização estruturados, com núcleos de geoprocessamento, enfim. E o que isso significa, esse monte de ação civil pública? Nesse caso, dessa pequena comarca, nós temos ali um monte de ações distribuídas em 2018, com laudos feitos em 2013, né? Ou seja, recém-sancionado o novo Código Florestal, foram feitos alguns laudos desconsiderando áreas consolidadas, o que vai ser pauta aqui da nossa conversa hoje também, e 5 anos depois, distribuídas tantas ações civis públicas, ainda negando, não aceitando áreas consolidadas no Código Florestal, o que foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só para exemplificar como que tem sido difícil a missão de fazer a regularização ambiental, né, no âmbito da consultoria, e que se torna aquela advocacia contenciosa, né, na questão aí das autuações, dos inquéritos, enfim, por interpretações do Código Florestal. Vamos lá, e a sustentabilidade, que é tema da nossa palestra hoje também, né? A sustentabilidade é uma novidade, né? Não é, né? Nós temos hoje aí uma série de produtos, empresas e selos de certificação relacionados à sustentabilidade de produtos agropecuários e que se baseiam fundamentalmente em legislação ambiental e trabalhista, certo? É importante dizer também que não é a lei que cria
mercado, né? A gente está vendo essa discussão, por exemplo, no pagamento por serviços ambientais, né? É muito interessante que aquele que preserva seja também remunerado, tal, mas não é a lei que cria o mercado, né? O que cria o mercado é a demanda, né? Comprador, vendedor. E nós estamos num momento, principalmente o agronegócio está passando por um momento que o consumidor está cada vez mais exigente no que diz respeito à obediência às leis ambientais, a produtos sustentáveis, né? Então, cada vez mais a legislação ambiental se faz presente nos nichos de mercado relacionados à sustentabilidade. E nós temos no Mato Grosso do Sul também grandes exemplos de produtos sustentáveis, né? Alguns exemplificados ali com uma capa da Globo Rural, uma marca específica aí, de produtos pantaneiros, né? Que trazem esse valor agregado criado pelo mercado em obediência à legislação ambiental. Enfim, além disso, também sempre gosto de lembrar que está dentro dos objetivos, dentre vários objetivos do nosso Código Florestal, o Código Florestal se baseia em alguns princípios, e dentre eles, vejam só, o artigo 1º-A do Código Florestal, ele se baseia ali na reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e das demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Então, vejam só, o próprio Código Florestal, a principal lei ambiental que trata da regularização ambiental no país hoje, ela traz como premissas, traz como princípios a sustentabilidade, a função estratégica das atividades agropecuárias, enfim. E o equilíbrio dessa discussão toda, né? Como equilibrar essa discussão de sustentabilidade, legislação, melhores técnicas de produção nas ciências, né? Então, muitas vezes, não somos nós quem respondemos, né, o que é melhor para o meio ambiente, são as ciências, né, como, por exemplo, o eterno dilema entre a pecuária e o meio ambiente. Por um lado, uma forte corrente aí pela diminuição do consumo de carne devido à emissão de gases, de outro lado, a ciência tentando comprovar e aumentar um pouco mais essa campanha do sequestro de carbono, na integração de atividades florestais com pecuária, enfim. Então, é nas ciências, nas pesquisas, na interdisciplinaridade que está a sustentabilidade, né? Inclusive nós, juristas, né, quem vai seguir pela área do direito agrário, direito ambiental, necessariamente vai seguir uma área interdisciplinar, né? Não por outro motivo. Tenho aqui o meu exemplo pessoal, né, que optei por mestrado e doutorado em áreas multidisciplinares e interdisciplinares. O mestrado foi em desenvolvimento local, e o doutorado agora é planejamento territorial, já mais próximo ali da geografia e de outras ciências ambientais, e também temos aí a nossa coordenadora Natália, né, que fez ciências ambientais e sustentabilidade agropecuária na Católica também. Então, quem vai seguir pela área do direito agrário e ambiental vai para a interdisciplinaridade, né? Bom, e na atuação jurídica, o que temos feito hoje nesse contexto da sustentabilidade, nesse contexto da legislação ambiental e agrária? Bom, o que tem aparecido de demanda, eu coloquei ali, impedimentos em ocupação de solo pelos órgãos ambientais em área urbana rural. Muitas vezes, antes de começar um novo empreendimento, um novo projeto, adquirir um imóvel rural, já tem sido muito frequente a consulta aos escritórios de advocacia para fazer as verificações, se é viável, se essa área ela é regular ou não. E até recentemente, agora com a pandemia, até os trabalhos virtuais se ampliaram, né? Nós temos hoje uma atuação no mercado de trabalho que, se você for um especialista, né, nesse nicho, não tem mais fronteiras, né? Recentemente fui procurado por um pretenso comprador de um imóvel no Maranhão.
E quando no escritório, nós temos também uma equipe interdisciplinar, né, composta por engenheiros também, e nós fizemos essa consulta documental dessa área que seria comprada no Maranhão, junto com a sobreposição de alguns bancos de dados, como unidades de conservação, terras indígenas, e todas as verificações que a gente faz para ver se essa área tem segurança jurídica para ser comprada e utilizada. E o comprador, nem o vendedor, não sabiam que cortava 1/3 da propriedade uma unidade de conservação, a modalidade área de proteção ambiental. Então, o parecer foi bem completo nesse sentido, né, de apresentar que haveria uma restrição de uso dessa área. Também o bioma estava errado no cadastro ambiental rural, acabamos conseguindo corrigir no parecer. Enfim, isso é uma demanda já bem frequente, os pareceres, né. Licenciamentos, todo o processo de licenciamento, ele também acaba gerando alguns embates jurídicos na interpretação da legislação, e é importante a atuação do advogado também nos processos de licenciamento. Já dentro daquelas questões de fiscalização que eu apresentei para vocês, nós temos aí autos de infração, IBAMA, Polícia Militar Ambiental, órgãos ambientais dos estados, né, todos são emissores de autos de infração, né, e periodicamente realizam fiscalização, seja por denúncia, seja por imagens de satélite, onde nós temos a atuação, né, nas defesas e recursos dentro desses órgãos. Depois desses autos de infração, a própria fiscalização, a IBAMA, a Polícia Militar, os estados também encaminham autos de infração para os ministérios públicos estaduais e federal, que vão abrir a notícia de fato, que vão instaurar inquéritos, que futuramente podem se tornar, eu coloquei ali embaixo, ACPs, né, ações civis públicas, também ação penal ambiental, enfim. Normalmente a gente fala que recebe o combo de serviços aí de um cliente que tem uma fiscalização na sua propriedade, né, que começa com auto de infração e vai terminar com 2 ações, né, uma ação civil pública e uma ação penal ambiental. E, além disso, quando não é possível fazer a defesa dessas multas nos órgãos ambientais, também há a possibilidade de ajuizamento de ações anulatórias, enfim. Então, existe muita demanda hoje relacionada à regularização ambiental de imóveis rurais, seja na consultoria, seja no contencioso. Então, aqui eu exemplifico apenas algumas dessas, alguma parte desse cotidiano nosso, né? Bom, por onde começar? Né? Eu sei que vocês estão aí com uma disciplina bem estruturada, professoras competentes aí, mas eu tenho algumas sugestões que têm me ajudado bastante na consultoria, na advocacia, para atuar nessa área do direito agrário e ambiental, que eu chamo de instrumentalização das leis, ou seja, tirar da legislação quais são os instrumentos, né? E existem muitos instrumentos, né? Essa tela aqui é de autoria própria, né? Nós montamos aqui uma tela com esses instrumentos. No plano de ensino de vocês tem lá a legislação esparsa, né? Porque atuar no direito agrário não é só o Código Florestal e Estatuto da Terra. Tem muitas leis, e de todas essas leis nós conseguimos extrair todos esses cadastros. Então, hoje, um imóvel rural, ele deve ter mais ou menos uma dúzia de cadastros, e todos esses cadastros podem gerar demandas jurídicas que a gente deve atuar. Como, por exemplo, só no IBAMA, nós temos, no Ministério do Meio Ambiente, essa é a ênfase que eu queria dar aqui. No Ministério do Meio Ambiente, nós temos o CAR, que é o cadastro responsável por registrar as áreas de interesse ambiental, APP, reserva, área de uso restrito. Né? Nós temos também cadastros de unidades de conservação feitos no ICMBio, como eu falei desse caso do Maranhão, né? Essas áreas, esses mapeamentos são feitos pelo ICMBio ou pelos órgãos ambientais dos estados, né? Onde a gente vai poder descobrir se esse imóvel rural foi ou está sendo desapropriado para fins de uma unidade de conservação. Temos o ADA, que é o ato declaratório ambiental, que é feito no IBAMA, só para declarar as áreas de interesse ambiental para fins de abatimento no ITR, no Imposto Territorial Rural. Né? Aí tem os registros de imóveis, onde temos problemas com matrículas, tem os cadastros de terras indígenas,
Aí nós temos o CENIR, que se desenrola em mais outros, o CENIR que é integrado na Receita com o INCRA. O INCRA desenrola mais 2 cadastros ainda, que é o CIGEF e o geoprocessamento. O SNCR que gera o CCIR, a Receita que gera mais outros cadastros. Então, vejam só, todos esses cadastros, eles vêm de leis esparsas, eles vêm de inúmeras outras leis aí, além do que nós citamos aqui já, Código Florestal e agora eu falei do Estatuto da Terra. Enfim, a dica que eu dou é essa, é instrumentalizar as leis, tentar buscar quais são as obrigações que um proprietário, um possuidor de um imóvel rural tem, para a gente poder prestar essa consultoria personalizada e descobrir onde estão os erros, onde nós podemos auxiliar a ter mais segurança jurídica nas transações imobiliárias e na regularização em si, né? Bom, além do mais, essa gestão cadastral, como nós chamamos, ela é uma obrigação jurídica, não tem como fugir disso, né? Essa gestão cadastral ela evita impedimentos de transações imobiliárias, bancárias, ambientais. Como assim, transações imobiliárias? Ora, hoje, sem o georreferenciamento, não se faz um desmembramento de uma área, né? Sem um CCIR, não dá para fazer a averbação de uma compra e venda, enfim. Transações ambientais, se não tiver regularidade ambiental de um imóvel rural, você não pode fazer a negociação de cotas, quando você compensa quem não tem reserva com quem tem excesso. Enfim, essa gestão cadastral é importante também para minimizar conflitos possessórios, né, já que quem está exercendo o seu direito de propriedade numa área lindeira com uma outra área impeditiva, né, precisa ter ali segurança no seu direito de posse, né? Essa gestão cadastral, como eu sugiro aqui por meio desses cadastros todos, ela permite planejar melhor os direitos de propriedade e posse, como eu citei esse caso do Maranhão, que ele nem sabia que ele ia ter algumas restrições nas atividades que ele ia poder fazer nesse imóvel rural, enfim. Além do mais, toda essa gestão cadastral, ela vai evitar sobreposições de área, retificações de matrículas, ações possessórias, também identifica algumas questões de uso capião, enfim. Então, são várias situações aí que a gestão cadastral se faz importante. E aqui tem um exemplo nesse mapa de tão importante que é a gestão cadastral, né? O Pará, em determinada época, passou por um momento meio complicado nas suas matrículas, de tantas fraudes em matrículas imobiliárias, principalmente depois que foi implementado já o referenciamento, que acabou exigindo a certificação das delimitações, uma maior conferência dos documentos, a virtualização desse procedimento, né, no sistema do INCRA, do CIGEF. O Pará descobriu mais de 10 mil matrículas que tiveram que ser bloqueadas, somando essas matrículas que foram fraudadas, se somasse todas essas matrículas, o tamanho do estado do Pará passava em quase 4 vezes. Né? Então, só para demonstrar o quanto é importante a gestão cadastral e a segurança jurídica em todos esses documentos que eu exemplifiquei. E agora vamos falar, então, né, já dei essa dica sobre como atuar na consultoria, né, sobre como instrumentalizar essas leis, né. Então, agora vamos falar um pouquinho de algumas demandas, especificamente na área ambiental, né, tratando aí de regularização ambiental, Código Florestal e as áreas protegidas. Eu sei que vocês vão ter essa aula, ou já tiveram, talvez, mas também um esquema muito, muito fácil, muito importante e muito interessante de entender o Código Florestal, entender regularização ambiental, é fazer a seguinte sequência. Nós temos primeiro a Constituição Federal, que depois segue uma linha de regulamentação, né, que é o Código Florestal, seus decretos, mas nós temos aqui a Constituição Federal que diz, no princípio da legalidade, que somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de uma lei. Né? Nesse caso, qual é a lei? A lei é o Código Florestal. Qual é a obrigação? A obrigação é o PRA, é o Programa de Regularização Ambiental. O PRA, ele é composto por 4 outros instrumentos. Então, para quem achava que o CAR vinha antes do PRA, é o contrário, né?
O CAR ele está inserido como uma ferramenta do PRA, né, o Cadastro Ambiental Rural. Um outro instrumento de regularização são os termos de compromisso. Eu já vou explicar isso que eu estou querendo, até onde eu estou querendo chegar aqui. Um outro instrumento são os projetos de recuperação de áreas degradadas ou alteradas, e um outro instrumento são as cotas de reserva ambiental. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos aqui uma ferramenta, termos de compromisso, dentro de um programa de regularização ambiental. Ao mesmo tempo em que nós temos uma demanda hoje do Ministério Público convocando proprietários e possuidores de imóveis rurais a assinar os TACs, termos de ajustamento de conduta. Então, nós temos um dilema, assina no órgão ambiental, assina com o Ministério Público. Então, por isso que é importante entender essas etapas de regularização, até para quando você for atuar junto ao Ministério Público, saber conduzir um TAC para regularizar na forma correta da legislação. Bom, e quais são as obrigações dentro do CAR? Dentro do CAR, as obrigações são cadastrar áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas de uso restrito. Então, esse é o esquema da regularização ambiental sob a ótica jurídica. Né? E que observações eu tenho para fazer para vocês aqui com relação às áreas de interesse ambiental, as áreas protegidas? As APPs, né? Como eu disse, eu acredito que vocês vão, não sei se já passaram por essa parte da disciplina ou não, mas APPs, nós temos 11 modalidades definidas pelo artigo 3º, os artigos 3º e 4º do Código Florestal. As APPs, elas mudam de metragem de preservação conforme o tamanho do imóvel rural, se é pequeno, médio ou grande. Aqui, pequeno, médio ou grande é um outro conceito de direito agrário relacionado aos módulos fiscais, né? Para as APPs, quando eu disse que nós dependemos de uma interdisciplinaridade para atuar hoje, né, não somos nós da área jurídica que vamos dizer qual é a forma adequada de recuperar uma área de preservação permanente. São os técnicos, engenheiros que vão poder responder conforme a fitofisionomia do local, o que é mais adequado para a recuperação. Por exemplo, nós já tivemos termos de ajustamento de conduta exigindo que um proprietário de um imóvel rural recuperasse uma margem de rio com uma determinada espécie vegetal que não era condizente com uma área que tinha um fluxo constante de cheias. Então, essa recuperação era ineficaz. Né? Toda vez que subia o nível do rio nessa área, essas mudas que não eram, a recomendação que foi feita das espécies vegetais no local que não eram hidrófilas, acabavam sendo carreadas na época de cheia. Então, por isso que é muito importante a interdisciplinaridade. E negociações e obrigação para o terreno. As obrigações assumidas nas APPs são transferidas, né, para os proprietários subsequentes. Reserva legal, o que tem de prático nesse setor aqui da reserva legal? Entender se essa propriedade rural está inserida ou não na Amazônia Legal, porque os percentuais de reserva são variáveis, né? Entender se no mapeamento desse imóvel rural essa área está em campos gerais, cerrado ou floresta. Saber que também as obrigações assumidas na reserva legal se transferem para os próximos proprietários. Localização da reserva legal e modificação. É muito frequente que surjam dúvidas de quem está regularizando se é possível substituir a localização das áreas de reserva legal e a sua finalidade, né? E o Código Florestal ele não diz sobre a localização, se é possível ou não mudar, ele só diz que o órgão ambiental tem alguns critérios para provar onde deve estar uma reserva legal, próximo a uma bacia hidrográfica, obedecendo às prioridades estabelecidas no Comitê de Bacia Hidrográfica, próximo a regiões de maior fragilidade ambiental, enfim. Mas não fala se pode ou não modificar. A finalidade, sim, ela não pode ser alterada, né? Então, é importante orientar quem deseja utilizar hoje uma área de reserva legal, que já faça a declaração disso no CAR, porque depois não é possível alterar essa destinação, né? Aproveitamento econômico, pouco se discute sobre isso, tanto que estou hoje
fazendo a tese de doutorado sobre aproveitamento econômico de áreas de reserva legal, né? Porque, segundo a definição do Código Florestal, não é só um percentual de área que deve ser destinado dentro de um imóvel rural, mas é uma área que pode ser feito uso econômico sustentável. E aí nós temos pelo Brasil afora vários exemplos de atividades que são desenvolvidas em áreas de reserva legal, como no norte do país nós temos aí algumas atividades frutíferas, né, o açaí, algumas castanhas, em Goiás tem atividade frutífera também relacionada ao pequi, em áreas de reserva. No sul do país tem cultivos de erva mate, em áreas de reserva legal. Enfim, são todos só alguns detalhes que eu trago com relação à reserva. E áreas de uso restrito no Código Florestal, inseridas dentro do Cadastro Ambiental Rural, nós temos Pantanal, inclinações de 25 a 45 graus, e a necessidade de observar a legislação local. O que eu quero dizer com isso? Pantanal não foi regulamentado ainda, deve ser regulamentado por lei federal. Isso foi o tema do meu mestrado, que veio o projeto de lei do Senado, foi arquivado, mas ainda não saiu uma lei federal que define quais são as restrições de uso. Já está no nome, ele é área de uso restrito. Mas acompanhem que muito em breve essa discussão será retomada. Tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados para tentar regulamentar o Pantanal. Por hora, cada estado vai estabelecer as suas diretrizes com relação a Pantanal e também com as áreas que têm inclinação de 25 a 45 graus. Por isso, quem atua também no direito agrário e ambiental precisa estudar legislação estadual, legislação municipal, enfim. E quando eu citei esse exemplo do princípio da legalidade, que eu falei que só somos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não é virtude de lei, no que isso se aplica na regularização ambiental? Vamos chamar aqui para o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A obrigação criada para o CAR é cadastrar as áreas de reserva legal, APP e área de uso restrito. Portanto, é obrigação do CAR, competência do Cadastro Ambiental Rural, discutir se essa matrícula desse imóvel está atualizada, se ela pertence ou não pertence àquela pessoa, se está, vamos supor que há uma discussão de uso capião, que é uma discussão de um inventário, e essas situações são cadastradas dentro do Cadastro Ambiental Rural. É competência do CAR discutir esse tipo de situação, né, de posse, propriedade, assuntos imobiliários, inventário? Não é, né, porque não é para isso que o CAR foi criado. Agora vamos para a prática, né? Surgiu aqui para a gente uma demanda, por exemplo, de um sítio na cidade de Bodoquena. Deixa eu ver se tem o mapa. Está aqui o mapa. Bom, como chegou no escritório, a seguinte situação. Um sítio na cidade de Bodoquena, essa linha em vermelho é o perímetro desse imóvel rural, e segundo a matrícula utilizada para fazer o CAR, porque é na matrícula que tem as delimitações, então foi feito o CAR dessa área inteira aqui. Eis que surgiu a seguinte situação, o proprietário falou, olha, mas esse pedaço, não sei se vocês estão vendo que eu estou colocando o mouse aqui, esse pedaço já não me pertence mais. Inclusive, agora que eu estou colocando o mouse aqui também, esse pequeno pedaço aqui era nada menos, aliás, é nada menos do que o lixão da cidade, do que o lixão municipal. Então, foi feito o cadastro ambiental rural de uma área que, teoricamente, tem uma questão de resíduos aqui não explicada, né, dentro dessa propriedade rural. Aí nós tivemos que fazer uma pesquisa nos arquivos da prefeitura local, da prefeitura de Bodoquena, até encontrar que uma legislação municipal de 2002 autorizou o município a adquirir 4 hectares dessa área para fazer o lixão, só que não tinha feito o desmembramento dessa área. E aí, por não ter sido atualizada essa matrícula, por não ter sido feito esse desmembramento, isso foi parar dentro do CAR desse proprietário. Enfim, com base nisso, nós pedimos, então, entramos com a ação de retificação de registro imobiliário, forçando a prefeitura a fazer essa adequação, e dentro dessa ação nós pedimos uma tutela
para que o juiz determinasse ao órgão ambiental, ao IMASU, que aceitasse a inscrição dessa área no CAR sem a matrícula. Então, só demonstrando a importância de entender aquele esquema. O que é a obrigação de cada cadastro? Qual é a obrigação de cada lei? Então, no caso do CAR, a obrigação são interesses ambientais, não são interesses imobiliários. Então, foi feito o cadastro ambiental rural desse caso, inserindo no lugar da matrícula a decisão da tutela antecipada que foi concedida. Então, olha que interessante. E assim foi, né? Defiro a tutela de urgência, autorizando o requerente a proceder à inscrição da área no cadastro ambiental rural, junto ao IMASU, sem a matrícula imobiliária até a conclusão do presente processo. Oficia o seu IMASU. Então, é por aí que a gente vai, né? E eu digo isso também, que é necessário entender qual é a obrigação de cada coisa, porque tem sido muito frequente também, durante essas operações de fiscalização ambiental, a fiscalização não solicitar ao proprietário, ao possuidor dessa área, se ele tem ou não o cadastro ambiental rural, e sequer pede para o órgão ambiental se já foi aprovado, né? Então, o que acontece muito hoje é a fiscalização passar lá, falar, bom, aqui você fez um desmate, né? Deixa o auto de infração e nem pergunta para o órgão ambiental se essa área era vegetação nativa, se a área já estava sendo utilizada. E aí eu trago mais esse tema aqui que tem sido muito recorrente na advocacia aqui no estado, que é a limpeza de pastagem. Então, vejam só, o que seria, né, limpeza de pastagem? É aquela área que, vamos falar de pecuária, um imóvel rural que tem uma área já convertida, né, já foi tirada a vegetação nativa, já foi convertida em, nós chamamos de área de uso alternativo, né, já é pastagem, só que por muito tempo não fez manutenção nessa pastagem, ou seja, não tirou a vegetação invasora, ao ponto que de tanta vegetação invasora confunde na fiscalização por satélite com uma imagem de uma área de vegetação nativa. Então, é isso que acontece hoje. Nós temos hoje, por exemplo, o Ministério Público tem uma estrutura hoje, que é o núcleo de geoprocessamento, que faz a interpretação de imagens por satélite. Se ele nota que há o que parece uma supressão de vegetação pelo satélite, existia vegetação ali, não existe mais, ele já confronta com o sistema de licenciamento do IMASU. Se não tem pedido de licença ali, ele fala, bom, teve uma supressão de vegetação aqui. Já encaminha o parecer, né, encaminha esse parecer para a Polícia Militar Ambiental ou para o IBAMA, que vai na área e fala, ó, com base nesse parecer, identifiquei que aqui houve uma supressão vegetal. E o produtor fala, não, na verdade isso aqui era vegetação invasora. E vegetação invasora não precisa de licença para fazer a limpeza. Enfim, vejam então a importância da gestão cadastral, a importância da aprovação dessas informações declaradas no CAR, a importância de orientar bem no momento da fiscalização que tipo de documento deve ser solicitado, que tipo de informação deve ser respondida, para evitar essas situações, né? E aqui eu trago até um exemplo, acho que está logo adiante, vamos falar por partes aqui, eu já me empolgo e já vou passando, que eu já sei que está lá na frente. Aqui tem a definição no Código Florestal do que é a área de uso alternativo, né? Segundo o artigo 3º, inciso 6º, diz que a área de uso alternativo é quando existe a substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas de solo, como atividades agropecuárias, industriais, enfim. Nós temos os artigos 26 e 51 do Código Florestal, que falam que a supressão de vegetação para uso alternativo depende de cadastramento no CAR e autorização do órgão competente, ou seja, licença, quando é para suprimir, né? E também o artigo 51 fala que quando o órgão ambiental tomar conhecimento de desmatamento, tem que embargar a área ou a atividade que deu causa ao uso alternativo do solo. Então, vejam, tem uma diferença. Desmatamento
que é a atividade de supressão de vegetação sem licença, e nós temos a supressão vegetal com licenciamento ambiental. Então, resta saber, aqui tem um exemplo de multa, né? Resta saber se essa área teve, no passado, uma licença ambiental, se essa área já estava convertida em uso alternativo e foi tomada por vegetações invasoras. Então, aqui tem um exemplo de uma situação dessa. Foi feita uma auto de infração pelo IBAMA, porque o caso tratava de Mata Atlântica. E Mata Atlântica tem uma lei específica, né, a Lei Federal 11.428, então permite a atuação do IBAMA nesse caso, que foi no sul do estado, foi em Itacuru. Então, essa situação, imagem de satélite, confundiu limpeza de pastagem com supressão sem licença, mandou embargar 4 hectares de um imóvel rural que só tinha 48 para explorar. Então, 4 hectares, tirando a área de reserva, ainda tira mais 4 hectares, já vai começando a complicar um pouquinho para esse produtor, né? Houve um embargo da área e a imagem de satélite era essa. Então, vejam que é bem complicado, né? A imagem de satélite nem sempre é muito nítida, né? Não permite, muitas vezes, afirmar com certeza se essa área era vegetação nativa, se era uma área de vegetação invasora, e muitas vezes demanda que a gente faça o trabalho de campo. Assim, nós, nem tanto, né, da área jurídica, mas a gente precisa dos engenheiros para fazer os laudos, né? Então, nós temos aqui a identificação da área pela foto, que comprova que não havia o crescimento de vegetação nativa. Né? Dá para ver bem que essa área já havia sido convertida em área de uso alternativo e estava sendo tomada por algumas vegetações invasoras devido à falta de limpeza. Né? E isso é um problema cultural, muitas vezes o produtor não está com recurso financeiro para fazer a limpeza de pastagem, enfim. Essa aqui é a área já feita, a limpeza, mas que demonstra que também já estava convertida em área de uso alternativo. Enfim, nesses casos, o Mato Grosso do Sul tem uma solução que é uma resolução normativa. Então, vejam só, a gente precisa estudar legislação federal, legislação estadual, procurar resoluções do órgão ambiental, principalmente, né? E essa resolução 9 de 2015 da Secretaria de Meio Ambiente do nosso estado, ela diz que a reforma de pastagens, a limpeza de regeneração de vegetação nativa, onde a circunferência de tronco deve ser inferior a 32 centímetros, não precisa de licença ambiental. Bom, então, com isso, trouxe aqui mais um caso prático para ilustrar para vocês, e agora eu vou para mais uma situação que tem sido muito frequente na advocacia agrária ambiental, né, na advocacia ambiental voltada para o imóvel rural, né, que são as áreas consolidadas. Aqui tem mais um caso interessante. Vou dar uma ideia para vocês do que é a área consolidada, aonde elas se consolidam, né, nas APPs, na reserva, e os problemas que nós estamos enfrentando no Cerrado e em Mata Atlântica. Bom, o que é a área rural consolidada? Parece básico, só que muitos engenheiros também confundem a área consolidada. Muita gente acha que só porque já havia sido feito o desmate numa área, mesmo que sem licença, feito há 10 anos atrás, essa área ela é considerada consolidada. E aí, muitas vezes, o cadastro ambiental rural de muitos imóveis é feito com área rural consolidada, só que não justifica. Né? E para eles, eu digo engenheiros porque são os engenheiros que fazem o cadastro ambiental rural. Para eles, a área rural consolidada é isso, a maioria deles. Né? Aquela área que já teve o desmate e não importa a época, mas, na verdade, segundo o Código Florestal, existe um critério específico que é antes de 22 de julho de 2008, né? E dependendo da área, se for APP ou reserva, a regra é ainda mais específica. Por que existem essas áreas consolidadas, né? Eu vou demonstrar para vocês, não é só para beneficiar aquele que fez um desmatamento no passado, enfim, não. Nós tivemos uma grande alteração da legislação, e isso também é importante que vocês aprendam, né? Não é só entender o Código Florestal de hoje, de 2012,
mas quem vai atuar aí na advocacia agrária e ambiental com o Código Florestal tem que entender as mudanças que houveram de 34 até 2012. 34 nem tanto, muito mais entre 65 e 2012. Por quê? Porque houve um Código Florestal de 65, houve uma alteração dele em 89, uma alteração em 2001, até que foi completamente reformado em 2012. E quem adquiriu uma propriedade nessas épocas, cada hora estava cumprindo uma regra diferente. E eu vou explicar uma grande diferença de regras que teve no Cerrado. Mas basta saber que em 65 a regra era uma. Então, se você tem um imóvel adquirido nessa época e que cumpriu a legislação dessa época, e hoje, em 2012, ela mudou, tem que ser respeitado o ato jurídico perfeito, né? Se cumpriu a legislação da época, há de ser mantido. Isso é uma área consolidada, né? Então, para isso que elas existem, para resolver conflitos, né, ou lesões a direitos diante da transição dessas legislações. Isso no Supremo Tribunal Federal foi pacificado quando do julgamento dessas ADIs, né, o ministro relator Luiz Fux, que foi acompanhado por maioria, foi 6-5. Ele disse que a área rural consolidada estabelece critérios para uma transição de regimes, e também concede benefícios àqueles que, embora habilitados a desmatar, sob a legislação da época anterior, não fizeram, e que eventuais atos regulares de supressão praticados no passado, em consonância com a legislação da época, têm estabilidade própria do ato jurídico perfeito. Então, isso já foi decidido no STF. Bom, onde estão essas áreas? Primeiro, estão em APPs, e eu já vou trazer mais um caso prático sobre isso. Nas APPs, a regra é específica. Nas áreas de preservação permanente, pode continuar uma atividade agro-silvopastoril, de ecoturismo e de turismo rural, em áreas consolidadas até 22 de julho de 2008. Então, veja, os critérios são o marco temporal de 22 de julho, então, tem que ser antes disso. E tem que ter atividade agro-silvopastoril, ou de ecoturismo, ou de turismo rural. Então, se não tiver nenhuma atividade, e essa APP ela tiver uma metragem menor que a legislação existe, não basta a data, né? Teria que ter uma atividade. Já vou mostrar um exemplo. E o que é atividade agro-silvopastoril? Pode ser várias coisas. Pode ser a exploração florestal, pode ser árvores frutíferas, pode ser com ou sem a presença de animais para subsistência, enfim. Agora o caso prático, está aqui. Dessa vez é o seguinte, aquelas ações todas que eu citei no comecinho, de Dois Irmãos do Buriti. Isso aqui, talvez para quem conhece, é o distrito de Piraputanga, Palmeiras, né? E toda a margem do rio, que é o rio Aquidauana, rio da minha cidade natal, toda a margem do rio passou por uma fiscalização para verificar a metragem de APP, né? Então, rio de 50 metros, mais 50 de APP, então passou eles contrataram os laudos para passar de propriedade por propriedade para dizer quem tinha ou não tinha APP suficiente e mandar demolir construções, muitas construções como pesqueiros, para quem conhece a região sabe que tem muito pesqueiro lá. Então, foram mais de 200 ações civis públicas pedindo para demolir pesqueiros e quaisquer tipos de construções que invadissem as áreas de preservação permanente do local. Mas, como eu disse, esses laudos foram feitos antes do Supremo julgar constitucional e durante o trâmite dessas ações, o Supremo julgou constitucional, então essas ações começaram a cair todas. Nós já temos vários julgamentos favoráveis. Então, aqui está um exemplo. Exemplo de um caso. Nesse pesqueiro de um cliente, nós tínhamos aqui 28 metros de APP até chegar às primeiras construções. Então, não seria suficiente, né, segundo a legislação. Só que aí nós pegamos pelo Google Earth, não precisava necessariamente contratar um laudo, mas nós contratamos, né? Mas utilizando do Google Earth,
que é uma ferramenta muito interessante, que é do dia a dia nosso também, da Advocacia Ambiental e Agrária. Você consegue imagens de outras épocas. Aliás, eu mostrei o errado. Na direita está a imagem atual de quando nós fizemos a contestação, 28 metros de APP. E achamos uma imagem de 2003, ou seja, anterior a 22 de julho de 2008, né, onde já estava a construção, já estava a metragem de APP. E aí faltava o quê? Caracterizar essa construção. O que era essa construção? Ela era uma atividade agressivo-pastoril, de ecoturismo ou de turismo rural? Então, nesse caso, fomos nós mesmos, né? Alguns casos, o cliente não quis contratar um laudo, a gente vai lá, tira algumas fotos, né, tenta demonstrar se era ou não uma atividade agressivo-pastoril, estava dentro do marco temporal, e assim não foi demolido o rancho, né? O curioso, nesses casos, é que os próprios laudos contratados pelo Ministério Público já produziam prova contra a sua própria ação. Por exemplo, isso aqui é a figura que estava dentro de um laudo. Galinheiro próximo à área de preservação permanente. Então, uma atividade agressivo-pastoril dentro de uma área de preservação permanente já consolidada. Então, está aqui a resposta. Um galinheiro bem feio, né? Aqui de um outro caso, de um outro pesqueiro, foram várias ações. Estrutura da pocilga destinada à criação de suínos. Então, está aqui, o próprio laudo já respondeu. Uma atividade agressivo-pastoril dentro de uma APP, né? E aí nós buscamos algumas fotos, né, de outras épocas com o proprietário também, onde foi identificado, né, as atividades, frutíferas ou ali, a criação de alguns animais e tal. Enfim, isso aconteceu aqui pertinho, né? Mas para vocês terem uma ideia de quanta demanda tem nesse sentido, a nossa demanda aqui perto foi pesqueiros, né? Mas no país todo tem uma grande repercussão a questão das áreas consolidadas em APPs. Segundo uma notícia que eu encontrei com dados da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, se desconsiderasse áreas consolidadas, ou seja, vamos supor que o Supremo tivesse julgado inconstitucional a área consolidada, tem que demolir tudo mesmo, como queria o Ministério Público nesse caso. Mas poderia retirar praticamente 1/5 de todas as áreas hoje já exploradas. Por quê? Porque não só margens de rios são APPs, como nós temos também as inclinações superiores a 45 graus, onde tem muitas culturas tradicionais, como tem o café, né, no sul de Minas, zona da Mata Mineira, né, tem a banana no Vale do Ribeira, em São Paulo, maçã em Santa Catarina, e também áreas de várzea, que nós chamamos, né, áreas alagadas, como produção de arroz no Rio Grande do Sul, né. Enfim, tem muitas APPs que têm áreas consolidadas com atividades agressivo-pastoris. Segundo alguns outros dados aqui de um site que eu encontrei também, Instituto Centro de Vida, no estado vizinho aqui, só para vocês terem uma ideia da quantidade de áreas consolidadas em APPs, em reservas, corresponde a 32% da área total do estado. E isso, por sua vez, esses 32% seriam 61% de pastagem e 28% de agricultura. Então, isso aqui é só um pouquinho da demanda aí, né, que tem para fazer regularização. Só que ficou uma dúvida, né? Nesse caso aqui de pertinho, pesqueiro é atividade agressivo-pastoril, aí vinha nessas ações judiciais algumas defesas, né? O Ministério Público dizendo, não, isso aí não é atividade agressivo-pastoril, isso é um rancho de lazer só. Né? Atividade pesqueira não é atividade agressivo-pastoril, enfim. Eis que, em 2019, uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Ambientais, esqueci a definição do SECA. O SECA definiu, regulamentou o 61A, que eu acabei de ler para vocês, para definir atividades de ecoturismo ou de turismo ecológico. Né? Então, se antes a gente só tinha certeza do que eram atividades agressivo-pastoris, agora já sabemos o que são atividades de ecoturismo e turismo ecológico. E incluiu, nesse conceito, os ranchos de lazer e ranchos pesqueiros. E ficou bem interessante, porque a deliberação normativa ela faz alguns considerandos, né? E dentro disso faz uma adaptação da legislação à realidade, né? Que
a movimentação eventual da população em busca de refúgios particulares, que dá vida a comunidades rurais, perpetua sua gastronomia, produção artesanal, fixação do homem em aglomerações rurais, distribuição de riquezas. Então, por tudo isso, os ranchos de lazer e ranchos pesqueiros são considerados atividades de ecoturismo e de turismo ecológico, por isso, incluídos no 61A, e por isso podem ser consolidados. Salvou um monte de rancho pesqueiro nessa região. Bom, agora o dilema do cerrado. Eu estou até me alongando bastante, mas são demandas muito interessantes e que mostram na prática do Código Florestal o que a gente está enfrentando, mesmo após 9 anos já de Código Florestal, né? Bom, áreas consolidadas em APP eu falei. Agora, áreas consolidadas em reserva, ou seja, imóveis rurais que têm menos do que o percentual que o Código Florestal exige para reserva legal. Para a gente, no Mato Grosso do Sul, é 20%. Né? Mas quem está inserido dentro da Amazônia Legal, que é um pedaço do Mato Grosso e dali acima, pode chegar até 80%. Enfim, para nós é 20%. Existem duas regras, né? Imóveis até 4 módulos fiscais podem ficar com menos de 20% se a área estiver dessa forma, com menos percentual, até 22 de julho de 2008. Então, essa é a regra, mais uma vez, o marco temporal. E se alguém tiver dúvida por que desse marco temporal, é porque nessa data surgiu o Decreto Federal 6514, que é o decreto que estabelece as infrações ambientais. Inclusive, pessoal, eu estou vendo aqui, vi bastante boa noite, vi que as coordenadoras de eventos estão colocando aqui no chat, né? Mas fiquem à vontade para fazer pergunta, que eu estou de olho aqui no chat também, viu? Bom, e aí acima desse tamanho de propriedade, 4 módulos, temos também áreas consolidadas em reserva para qualquer tamanho. Aqui tem uma confusão, né? Proprietários ou possuidores de imóveis rurais que fizeram supressão respeitando percentuais de reserva legal previstos na legislação da época, ficam dispensados de fazer a recomposição do percentual. Então, um pouquinho antes, até agora há pouco, eu estava comentando que é necessário conhecer o histórico da legislação para a gente atuar na advocacia agrária e ambiental, principalmente para fazer regularização, né? Então, aqui está a resposta, né? Ou seja, quem tem menos percentual de reserva, porque na época podia ficar dessa forma, né, considera-se consolidada essa área de reserva. Agora, deixa eu falar o dilema do cerrado. O Código Florestal de 65, era a Lei Federal 4771. Ele dizia o seguinte, que florestas existentes no território nacional e demais formas de vegetação, reconhecidas as terras que revestem, são bens de interesse comum a todos, ok? Exercendo-se direito de propriedade com limitações que a legislação em geral, especialmente esta lei, estabelece. Então, o artigo 1º do Código Antigo diz, onde tiver floresta tem que ser protegida, vai exercer o direito de propriedade com as limitações que essa lei estabelecer. Quais são as limitações? O artigo 16 do Código Antigo trazia o seguinte, que florestas de domínio privado, ou seja, tudo aquilo que está inserido dentro de um imóvel privado, que for floresta, não sujeitas ao regime de utilização limitada, ressalvadas as áreas de preservação permanente, né, podem ser exploradas obedecidas às seguintes restrições. Aí vinham as restrições. E aqui para a nossa região, quais eram as restrições? A restrição não era para áreas de cerrado, floresta, campos gerais, dizia uma localização. Então, nas regiões leste meridional, sul e centro-oeste. Esta na parte sul, ou seja, no sul do centro-oeste, né, poderia derrubar floresta nativa, respeitando 20% de área. Então, olha só, propriedade rural no centro-oeste, fora da parte sul do centro-oeste, o que tem muito no Mato Grosso do Sul, essa situação aqui. Podia abrir 100% de área? Podia, né? Porque a legislação da época permitia. Isso tem explicação, né? Era uma legislação
mais permissiva na época? Como que era essa situação? Isso acontece porque, na época, aí a gente precisa entender um pouquinho da história da política agrícola. Porque em 65 o bioma cerrado não era interessante. O bioma cerrado era um bioma improdutivo, era um bioma que não tinha interesse de adquirir área porque não tinha o que fazer lá. Até que, com o surgimento da Embrapa, lá para 1973, por ali, através das pesquisas, correção de solo, principalmente com a correção de acidez do solo e algumas outras técnicas, descobriu-se que o Cerrado podia ser um grande local de produção agropecuária. Então, por isso que essa legislação da época permitia abrir 100%, porque tinha, hoje o Cerrado tem uma expressão muito menor, né? Mas na época tinha uma grande quantidade de área para ser aberta e não tinha interesse e eram áreas de pouco interesse comercial, né? Bom, então podia abrir 100% de área. Essa área foi se tornando cada vez mais suprimida, aí falou, opa, o Cerrado tá indo embora. Até que 24 anos depois, ou seja, em 89, uma lei federal alterou o Código de 65 e incluiu expressamente nesse artigo 16 a palavra cerrado. Então falou, aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20%. Então veja só, nós temos aqui uma situação de 65 a 89, alguém nessa época comprou uma área lá com interesse de abrir 100% e tentar explorar, porque na época estava ali descobrindo que o cerrado podia ser interessante e tal. E depois de 89, passou a exigir 20% de reserva. É exatamente nesse sentido que está o artigo 68 do nosso código hoje, para falar, olha, se na época essa pessoa que estava fora, esse imóvel rural, que estava fora da área sul do centro-oeste, podia abrir 100%, ele vai poder ficar dessa forma hoje, né? Mas o que acontece é que tanto fiscalização, Ministério Público, como também o Judiciário, está pegando casos como esse e falando que tem que recuperar, né, os 20%. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aliás, antes de chegar no exemplo, chego até 2001. Tem uma pergunta aqui sobre LPF, mas eu já respondo para terminar esse raciocínio, então. Bom, aí em 2001 foi alterado mais uma vez esse artigo 16 e a dinâmica da reserva legal é a que nós temos hoje. É os 80% onde for floresta na Amazônia Legal, 35% onde for cerrado na Amazônia Legal, 20% onde for Campos Gerais na Amazônia Legal e os outros 20% em qualquer lugar do país. Então, só em 2001 que o sistema da reserva legal se tornou o que nós temos hoje no artigo 12 do nosso código, né? Bom, agora vejam o que entende o nosso Tribunal de Justiça. Isso foi um caso nosso do escritório, que a Quinta Câmara Civil do Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, que o artigo primeiro da referida lei, ele é claro ao disciplinar que as determinações do Código Florestal serão aplicadas para todos os tipos de vegetação, né? Ou seja, as florestas existentes no território nacional. Ora, tanto não é claro, estou agora contrapondo aqui esse entendimento, tanto não é claro que a lei precisou ser alterada para dizer cerrado, né? Se fosse claro, não precisava ser detalhada a lei para explicar cerrado, floresta, porque cerrado não é floresta, né? Floresta não é cerrado, cada um tem fitofisionomia diferente. Então, aqui, infelizmente, a Quinta Câmara inventou, né, isso, e além disso, diz que é óbvio que o antigo Código Florestal utilizou de forma ampla o termo floresta, abrangendo todas as formas de vegetação, né, o que faz entender que o cerrado se incluía no conceito de floresta, né? E aí, para quem é da área de engenharia florestal, vai falar, isso é absurdo, porque cerrado não é floresta. Então, ainda disse, não se trata de inovação na interpretação, né? Imagina, foi uma inovação, mas de dar sentido à manifestação do legislador na época da elaboração desse Código Florestal, né? Então, esse tema, essa interpretação inovou, né? E
E assim, com todo, né, respeito à Quinta Câmara, mas a intenção do legislador da época não era essa. A intenção do legislador era a mesma da política agrícola da época, que era explorar o cerrado. Então, enfim, esse é o nosso dilema no cerrado hoje, tá? Nós temos aí muitas áreas 100% abertas, em que está sendo exigido agora 20% dessa área vai ter que ser recuperada. Se não for dentro dessa propriedade, fechar ela e fazer um replantio, vai ter que ser fora dessa propriedade, através da compensação de reserva, né? Onde aquele que tem reserva sobrando vai poder, através do sistema do CAR, fazer compensação, onde 1 hectare equivale a uma cota e daí por diante. Então, isso é um dilema, né? Eu acho que até, como eu disse, me alonguei bastante, mas trouxe para vocês aqui, ó, várias demandas, né, relacionadas a PPs, a reserva legal, limpeza de pastagem, enfim. E eu acho que eu vou finalizar para passar também para o nosso debate, para algumas perguntas aqui, né? Resumindo as etapas de regularização hoje, quais são, né? Então, nós temos hoje aqui, em resumo, inscrição no CAR. Quem faz o CAR identifica que há um passivo ou não. Os passivos são esses que eu falei para vocês, né? Metragens de APP, as questões relacionadas à reserva legal, enfim. Quem tem passivos faz adesão ao PRA. Fazendo adesão ao PRA, o órgão ambiental vai chamar para assinar um termo de compromisso, ou seja, não é aquele termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público chama, é o termo de compromisso do órgão ambiental, né? E depois desse termo de compromisso, entram os engenheiros para fazer o projeto, né? Que vai falar como que essa área vai ser recuperada. E eu finalizo a nossa apresentação aqui com esse dilema, né? Termos de compromisso, assina no órgão ambiental, assina no Ministério Público, né? Como eu já mostrei no comecinho, no sistema de regularização ambiental, nós temos dentro do PRA, do Programa de Regularização Ambiental, o termo de compromisso como uma das ferramentas, né? Então, vejam só, o Código Florestal já dá o caminho. Ele diz o seguinte: se você tem um passivo, você vai no órgão ambiental e você vai assinar um termo de compromisso. Lá você apresenta o seu projeto, dizendo quanto tempo vai demorar para recuperar essa APP, essa reserva, como vai ser feito isso, né? Então, vou deixar de fazer leitura de artigo para mostrar aqui um exemplo de TAC, né? Então, mesmo assim, o Ministério Público chama, né, para fazer o TAC, é a sua função, né? O papel do Ministério Público é fiscalizar, firmar compromissos, né, de que o proprietário vai regularizar. Mas como que a gente fez essa intermediação, né, entre manter o Ministério Público no seu papel de fiscalizador, de fazer o seu termo de ajustamento de conduta, e não invadir a competência que é do órgão ambiental, onde o termo de compromisso tem que ser assinado. Aí vai a dica. O termo de ajustamento de conduta, que é assinado no Ministério Público, ele não é a obrigação final, ele é a obrigação meio. Ou seja, ele deve conduzir aquela pessoa que tem que fazer a regularização às ferramentas adequadas, ou seja, o TAC ele tem que obrigar a pessoa a fazer o CAR-PRA e assinar o termo de compromisso no órgão ambiental. Porque se ficar criando muita obrigação dentro do TAC, pode ser que o órgão ambiental exija outra coisa. E aí, como que o proprietário vai fazer? Ele vai falar, bom, e agora? Eu obedeço quem? Eu obedeço o Ministério Público ou o órgão ambiental, né? Então, aqui tem um exemplo. Ó. Nós enxugamos aí umas 10 cláusulas de um TAC para simplificar em uma, que diz o seguinte: considerando a necessidade de recuperar o dano afetado ao meio ambiente, o compromissário se obriga a celebrar termo de compromisso junto ao Imasul nos termos dos artigos 2º, 16 e 17 do Decreto 7830 e 8235 de 2014, em decorrência da auto de infração. Nesse caso, o cliente não tinha o que fazer, ele desmatou mesmo, mas nós só evitamos que obrigações conflitantes existissem, né? Então, sentamos no gabinete de um promotor de justiça no interior do estado, abrimos lá o decreto para mostrar esses artigos, né? Que foram os artigos que conduziram esse TAC, né, a ser realizado da maneira correta. É isso aí, turma. O duro do virtual é isso, tá falando, a gente cansa, mas é bom trazer um pouquinho de casos,
mas eu não estou vendo vocês, mas fico feliz de estar recebendo aqui algumas interações no chat, e deixo aqui meu contato, meu e-mail, né? Minhas saudações pantaneiras, meu muito obrigado, né? Já deu 1h14. E espero ter contribuído aí com a proposta do plano de ensino de vocês, espero ter contribuído, agregado ao conteúdo aí repassado pelas professoras, né? Trazendo o que é o dia a dia hoje da nossa advocacia. É isso aí, Pedro. Faço só um breve comentário aqui, depois Dani conduz as perguntas. Pedro, eu queria te parabenizar pela tua exposição maravilhosa. Na verdade, eu fiquei até mais surpresa, porque você falou de tantas coisas de ordem prática, acho que foi um show, assim, acho que você deu vida a muita coisa que nós, né, estamos aqui na academia discutindo muitas vezes, lendo, estudando, mas sem a dimensão prática. E você veio aqui e nos brindou com toda essa visão, saindo um pouco do papel e dizendo, olha, é isso. E queria te agradecer, em nome até da professora Daniele, eu achei muito carinhoso da sua parte você olhar a nossa ementa para trabalhar com a gente justamente aqueles pontos, né, que são ali traçados pela universidade para serem transmitidos aos nossos alunos. Acho que foi uma demonstração, acima de tudo, de muito carinho, muito respeito. A disciplina de Direito Agrário, ela é uma disciplina nova no nosso projeto pedagógico, ela foi inserida este semestre. A professora Daniele, ela é a nossa primeira professora de Direito Agrário da Universidade Federal aqui da FADIR, e aceitou o desafio. Ela é do direito ambiental e do direito agrário, e, assim, é uma disciplina nova na nossa grade. Então, nós temos, assim, muito a fazer, né, a estudar, a melhorar, mas eu acho que, como você disse também, é uma situação muito feliz do nosso curso, termos hoje, no rol de disciplinas obrigatórias, a disciplina de Direito Agrário, a considerar a nossa realidade econômica, a importância, né, do agro para o nosso Estado, para o Brasil, né, em termos de produção, de valor bruto de produção. O nosso cresceu cerca de 30%, salvo engano, ano passado, então a gente está, acho que, num ranking aí de sexto, sétimo lugar no país, né? Então, eu acho que é uma disciplina de suma importância, tanto no aspecto teórico como no prático. E você contextualizou muito bem. Só uma observação, até para passar para as questões, para as perguntas dos nossos alunos. Quando eu iniciei na área do direito ambiental, especificamente, eu fiquei um pouco atordoada, porque você tem contatos e tem uma sensibilização muito em prol da proteção ambiental. E quando você fala, eu vou trabalhar nesta área, muitas vezes você se pega dizendo, olha, eu vou ter que defender o poluidor, eu vou ter que escolher um lado, né? E você traz aqui a face da advocacia, né, no direito agrário, e muitas vezes você fala ambiental e agrário, e eu queria que você traçasse o porquê, como que você separa essas duas áreas. Então, essa é meu primeiro pedido né, da sua colocação. E a segunda questão é que você coloca a advocacia na perspectiva preventiva, e não na perspectiva repressiva, né? Então, é claro que estamos aqui para fazer a melhor atuação, e dentro do direito ambiental e do direito agrário não seria diferente.
Então, vamos trabalhar no aspecto repressivo, dando a melhor defesa, fazendo. Mas você traz também o aspecto preventivo, que eu achei muito interessante, que é você trabalhar a advocacia preventiva, auxiliar esse produtor, de repente, a fazer a regularização ambiental da sua propriedade, né, permitindo, fazendo com que ele trabalhe da forma regular, segura, né, concreta e de acordo com os ideais de sustentabilidade. Eu só queria que você comentasse essa diferença ambiental, direito ambiental e agrário, por quê, né, e a necessidade da advocacia preventiva. Bom, vamos lá. Também foi uma dúvida minha quando eu comecei a atuar, né? Porque a minha ideia era, eu comecei em 2011 com o meu próprio escritório, mas a minha ideia era atuar dentro desse público, né? Do público produtor rural, né? E na época também não era tão, parecia uma discussão não tão expressiva quanto hoje, né? Eu vejo muita gente entrando no mercado hoje, muita gente querendo advogar hoje por conta disso, né? Mas, enfim, eu também tinha essa dúvida. Eu falei, mas como chama, né? Chama agrário, chama ambiental, chama agroambiental, né? E, no fim, hoje eu deixo essas duas pastas separadas, porque o agrário é, de fato, uma disciplina autônoma, ele tem sua autonomia definida pela Constituição Federal, né, como uma matéria autônoma, lá no 22 da Constituição Federal. Só que dentro do agrário, nós temos o ambiental inseparável, né? E o ambiental ligado a muitas leis esparsas. Eu gostei demais da ementa de vocês, né? Também não preciso agradecer por esse carinho, porque é por isso que eu até te pedi um tempinho a mais para preparar, né? Mas quando você fala de ambiental no agrário, é porque o imóvel rural, a atividade agrária, usa recursos ambientais, preserva, conserva, tem projetos, enfim. E aí nós temos Código Florestal, Política Nacional do Meio Ambiente, tem um monte de leis que são de caráter ambiental, né? Mas que estão inseridas em atividades agrárias, né? Então é por isso que estão sempre juntinhos ali. Mas há quem atue no ambiental só urbanístico, né? Só que tem, enfim, eu estou sempre trazendo essas duas juntas, não misturo mais, não falo agroambiental, não, tem agrário, porque tem muitas questões que são agrárias, só agrárias mesmo, como, por exemplo, você tem hoje demandas com um caráter mais fundiário, né? Eu tenho clientes de pequeno, médio, grande, até assentados de lotes de reforma agrária. E esses assentados de lotes de reforma agrária também precisam de auxílio para regularizar, para obter os títulos. Isso é uma demanda agrária, né? Você tem também aquele que está com o seu imóvel sendo avaliado para fins de desapropriação, que é uma demanda agrária, né? Então, existem demandas que são mais agrárias do que ambientais, e existem demandas que são agrárias e ambientais ao mesmo tempo, enfim. Por isso que eu acho mais fácil instrumentalizar a legislação. Eu achei interessante a tua pergunta também sobre escolher um lado. Isso tem sido cada vez mais evidente, né? As discussões estão cada vez mais inflamadas. Hoje me parece que fala agronegócio, já vem um monstro assim por trás, né? Mas e aí a gente escolhendo atuar no agro também, me parece que eu estou defendendo o monstro. Mas não é bem por aí, né? Hoje o agronegócio ele também tem dimensões. Você tem o pequeno, médio, grande produtor, você tem produtores de sistemas distintos, você tem o produtor de monocultura, você tem o agroecológico, você tem... Enfim, isso é agronegócio, é uma diversidade, né? A definição do agronegócio, ela é diversa, né? As atividades são diversas, você tem uma infinidade de coisas. Mas a nossa função, né? Agora vamos falar da gente, advogado na área agrária ambiental, essa é técnico, né? Então, embora seja difícil hoje, nessas épocas tão inflamadas, né, de discussões contra o agro, a gente tem que ser técnico e deixar de lado essas discussões sobre a atividade desse cliente, ela é poluidora, é o órgão ambiental que vai dizer isso, né?
é o estudo de impacto ambiental, é o licenciamento, enfim, não somos nós, né? Então, a gente tem que ser sempre técnico. Aí teve uma pergunta que eu achei interessante de LPF ali. O que isso tem a ver com direito, né? Porque isso também tira um pouco desse peso, né? Eu trabalho em regiões diferentes, eu tenho amigos de lugares distintos e para alguns deles que não estão em regiões de pecuária, parece que falar pecuária também é um negócio pesado, porque associaram já a pecuária com atividade que é emissora de gases, enfim. E nós temos projetos de pecuária muitas vezes tão sustentáveis quanto outras atividades, né? E nisso, esse exemplo do LPF, que eu acho muito interessante. O LPF faz o sequestro de carbono, então você tem uma atividade sustentável, você tem uma atividade que está obedecendo ali. No Pantanal, nós temos aí essa carne certificada, pantaneira, cumpre uma série de requisitos da legislação ambiental. E, inclusive, já se tornou um projeto de política pública já, né? A da Sim, BPO, inclusive, tem isso. isenção fiscal e já é bem interessante. Isso demonstra também que não é aquela fala que eu disse no início, não é a lei que cria, né? É o mercado, é a demanda que cria a política pública, né? Então, o que hoje começou, o LPF que começou como uma forma de diminuir essa crítica, né, contra a pecuária que emite muitos gases, para sequestro de carbono, enfim, que começou com essa ideia de diminuir essa crítica, se tornou já uma política pública, né? Quanto de crédito é liberado no plano, no ABC, tem crédito rural específico para esse tipo de projeto, então é por aí, né? Só acho que a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser técnico, seguir aí no auxiliar a regularização, né, e não se envolver muito com as discussões polarizadas aí, né? Legal, obrigada, Pedro. Eu vou passar. Então, professora Daniele, quer passar as perguntas dos nossos alunos? Então, assim, o pessoal não fez tantas perguntas assim, eu acho que teve bastante elogio, né? O pessoal gostou da palestra, alguns comentários, né, acerca de o porquê aqui, ó, o Natan colocou aqui, é por isso que se vê muitas fazendas com o campo limpinho, só na grama, porque precisa manter aí a questão das áreas consolidadas, né? Tem bastante coisa aqui que a gente poderia tocar, mas realmente a gente está com o tempo já um pouquinho estourado, mas apenas agradecer ao Pedro pela fala dele, por trazer essa perspectiva, e também dizer que realmente, né, é um tema bastante polêmico, a questão do agronegócio, a gente mesmo, eu tenho meus posicionamentos contra certas coisas, mas eu acredito muito numa coisa que você disse, é uma coisa de mudança da sociedade, de mentalidade da sociedade. Então, conforme realmente a própria sociedade vai demandando, o agronegócio ou qualquer setor da sociedade industrial, vamos colocar assim, né, ele vai precisar de adaptações, né, e ele vai precisar ir se encaixando conforme aquilo que nós formos demandando, né. Então, a questão ambiental, ela é sim algo que tem exercido uma pressão cada vez mais forte, né, e a gente vai caminhando e lutando para que as coisas possam ir se organizando, né, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com aquilo que a gente precisa enquanto sociedade, não é verdade? Mas muito obrigada pela tua participação, pela tua... alguém acordou de novo, olha só. Gente, é assim. Botei para dormir e acordou de novo. Né, filha? Mas a gente fica muito contente de poder ouvir, né, pessoas que atuam na área. Eu acho que faz toda a diferença na formação dos alunos, de trazer esse viés da advocacia mesmo enfim, de juntar, né, um trabalho que exige tantas áreas diferentes, né? Direito agrário, direito ambiental. Gostei muito de te ouvir, Pedro. Muito obrigada. Então, eu agradeço, né, novamente a todos que ficaram aqui até agora, né? Nós temos
bastante pessoas assistindo, e isso é bastante satisfatório, nos faz perceber que o trabalho que a gente está realizando vale a pena. Muito obrigada. Natália, deixo contigo e com o Pedro, se vocês querem encerrar, fiquem à vontade. Bom, eu também agradeço demais, Pedro, à noite. Como eu falei, acho que todo mundo aqui aprendeu um pouquinho mais, e eu espero que você retorne em outras oportunidades. Será sempre bem-vindo aqui, tá? E passo a você a palavra para que você possa falar um tchau para todos, e com essa promessa de voltar logo em breve. Obrigada, viu? Obrigada, Dani, pela oportunidade, e obrigada, Pedro. Passo a palavra só para você, então, se despedir. Obrigado, Daniela, Heloísa, Natália, satisfação mais uma vez em revê-las, né? Não sei se a Daniela lembra, mas eu acho que foi sim na Comissão do Meio Ambiente, viu, Daniela? Satisfação em revê-las, obrigado, turma. Aproveitem a jornada de vocês no direito agrário, fico à disposição, sim. E que teve gente que comentou alguns outros temas ali que também são bastante polêmicos do direito agrário, falaram ali de demarcações, enfim, tem bastante palestras. Repete o seu e-mail para, se você puder, né, eles podem mandar para você algum questionamento pontual. Se você puder repetir o e-mail para eles, ele ajuda. É o pedro@pmadvocacia.com, PM de Puccini Mendes, advocacia.com. E eu fico à disposição, sim, é um prazer, né? Imagina participar aí da UFMS, né? Para a gente que é de Campo Grande é sempre um privilégio, né? E fico à disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Por nada. Obrigada, boa noite para todo Saudações mundo. Pantaneiras para o Pedro e para todos os presentes. Saudações pantaneiras. Obrigada, Heloísa. Um abraço para você. Dani, um abraço a todos os nossos queridos alunos. Um abraço, Pedro. Volte sempre. E